Olá, a paz do Senhor Jesus, você sempre é bênção. E eu tenho um privilégio de compartilhar com você esta leitura dia a dia, semana a semana, mês a mês, até chegarmos em dezembro, se Deus quiser. Meu querido, minha querida, servos do Senhor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com quantas pessoas você conseguir compartilhar, faça isso, tá? Faça isso. Isso será importante para que outras pessoas possam acompanhar lendo a Bíblia junto com a gente. Ok? Deixa seu comentário, também deixa o seu like, o seu joinha aí. Tudo isso é de tamanha importância. Vamos ao que nos interessa, a leitura da Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia e vamos lá, a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 15, versículos 1 a 20. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher, um cabrito, e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã, mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna, juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de um jumento,
e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí, e, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela a água, e bebeu, e seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Ainda no livro dos Juízes, capítulo 16, versículos 1 a 31, e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até à luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até à meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligi-los, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraquecerei, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça,
com os liços da teia, e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes
e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 25. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Livro dos Salmos, de número 103, versículos 1 a 22. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche
a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta-te de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículos 17 a 19. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Deus abençoe. Encerramos aqui mais uma leitura diária, sempre com muita alegria. Meu querido, minha querida, servos do Senhor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você não compartilhou, está esperando o quê? Compartilha, tá? Esse canal, esse vídeo, para que outras pessoas possam acompanhar junto conosco. Deixa seu comentário, deixa seu like, tudo isso é de tamanha importância. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sua família. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.